Uma viúva piauiense cansada de pagar aluguel na cidade decide voltar sozinha para a velha casa de taipa que o marido herdou no interior. A casa está fechada desde os anos 70, coberta de poeira, telha quebrada, mato engolindo o terreiro. Ela espera encontrar apenas lembranças e goteira, mas no fundo do corredor existe uma porta trancada que ninguém abre há mais de 50 anos. Antes da história começar, comenta aí de qual cidade você está assistindo. Vai que existe um conto obscuro bem aí na sua rua, esperando para ser contado aqui no canal também. Agora fique até o fim e descubra o que essa porta escondeu por meio século. Dona Yolanda tinha 58 anos quando voltou para o sítio do Riacho Seco, interior do Piauí. O ônibus a deixou na beira da estrada de chão, com a mala pequena numa mão e a chave enferrujada na outra. O vento quente trazia cheiro de terra esturricada e folha queimada. O marido, seu Arlindo, tinha morrido no ano anterior em Teresina, sem nunca ter coragem de voltar para a casa onde nasceu. Lá só ficou coisa que é melhor esquecer, ele repetia, sempre que o assunto vinha. Quando o aluguel apertou e a aposentadoria mal dava para o remédio, Yolanda decidiu por ele. Se tinha teto deles lá no mato, não ia morrer pagando quarto de fundos na cidade. Pegou a chave, pegou os poucos móveis que restavam e subiu para o sertão piauiense, atrás de uma vida mais barata e de um passado que nunca foi totalmente explicado. A casa apareceu no fim da estrada como um animal cansado. As paredes de barro rachado, o alpendre torto, o terreiro de chão batido, cercado de cerca caída. Ao redor, só caatinga seca, mandacaru e um silêncio que fazia barulho. Yolanda empurrou o portão de madeira que gemeu alto, como se reclamasse da visita atrasada há 50 anos. Antes de entrar, olhou em volta e murmurou para si mesma. Pelo menos aqui, ninguém bate na parede pedindo o aluguel. A chave rangeu 2 vezes até girar na fechadura antiga. Quando a porta abriu, o cheiro de fechado, mofo e lembrança veio como um soco. Móveis cobertos por lençóis amarelecidos, teias de aranha no canto, fotografias sem rosto na parede. Cada passo levantava poeira e um bocado de história que ela não conhecia. Yolanda passou a tarde varrendo o salão, abrindo janela, deixando o sol entrar depois de décadas. Tirou pano de cima de mesa, de armário, de relicário de madeira. Em cada objeto, uma pergunta que ela nunca fizera ao marido. Por que a família tinha abandonado tudo tão de repente nos anos 70? Por que ninguém falava do pai de Arlindo, de quem só se sabia o apelido, seu Nicanor? Quando já estava quase anoitecendo, ela chegou ao fim do corredor. Ali, as tábuas do piso pareciam mais escuras, como se o tempo tivesse parado. À direita, 3 portas abertas. Quarto antigo, despensa, banheiro. À esquerda, uma única porta fechada, mais grossa que as outras, pintada de branco já descascado. No meio, um cadeado grande, enferrujado, pendurado numa argola. A marca de onde a chave ficava parecia limpa, como se alguém tivesse mexido ali não fazia tanto tempo assim. Yolanda sentiu um arrepio subir pelas costas. Não era vento. Ali dentro quase não corria ar. Era outra coisa. Aquele era o quarto que o marido sempre dizia não existe mais. Quando a conversa chegava perto, ele mudava de assunto, acendia um cigarro, ligava a televisão. Agora a porta estava ali, material, esperando. Ela passou a mão pela madeira, sentiu a aspereza, as marcas de unha, pequenos cortes. Parecia porta de cadeia, não de quarto de casa de roça. Passou o resto do dia fingindo que não viu. Arrumou o fogão a lenha, estendeu rede no salão, colocou água no filtro. Mas quando a noite caiu e o gerador pequeno apagou o último fio de luz, o corredor escuro parecia apontar só para aquela porta trancada desde 1970. No outro dia, Yolanda foi à venda mais próxima, a alguns quilômetros, comprar vela, fósforo e comida seca. No caminho, resolveu uma coisa: ia abrir aquele quarto. Se tinha medo, que viesse tudo de uma vez.
Não ia viver o resto da vida dividindo casa com um segredo dos sogros. Aliás, antes de continuar, deixa aí nos comentários de qual cidade você está assistindo. Quem sabe não exista uma casa trancada há décadas, um poço esquecido ou um quarto fechado aí perto de você, esperando só alguém curioso o suficiente para descobrir o que ficou guardado no escuro. Vai que a próxima história do sertão obscuro nasce justamente na sua rua. De tarde, com o sol rachando o terreiro, Yolanda voltou para o corredor com um alicate enferrujado que encontrou no paiol. O cadeado resistiu um pouco, chorou ferrugem, mas se entregou num estalo seco. O barulho ecoou pela casa inteira, como se tivesse acordado paredes, telhas e lembranças. Ela respirou fundo, segurou a maçaneta que estava fria, diferente do calor do resto da casa, e girou. A porta abriu alguns centímetros, travada por algo do lado de dentro. Yolanda empurrou com força. Alguma coisa pesada arranhou o chão e, aos poucos, o vão permitiu que a luz do corredor entrasse. O cheiro ali era diferente. Menos de mofo, mais de algo parado demais, como roupa guardada em baú que ninguém mexe. Entrou com cuidado, os olhos ajustando a penumbra. O quarto era menor que os outros, sem janela, só uma fresta alta perto do teto, tapada com madeira. No canto, uma cama de ferro, colchão velho coberto por um lençol cinzento. Ao lado, uma mesinha com lamparina seca e um copo ainda com marca de água. As paredes tinham marcas escuras, como se alguém tivesse apagado frases escritas a carvão. Mas o que chamava a atenção era o objeto que travara a porta. Uma cadeira de madeira, caída, como se tivesse sido colocada por dentro para impedir a entrada. E depois, tombado com violência. No chão, espalhados perto da cama, havia pedaços de corda antiga, uma algema quebrada e algo que Yolanda demorou a reconhecer. Quando a mente entendeu, o estômago o embrulhou. Era uma tornozeleira fina de mulher, ainda com um fio de tecido amarrado, como se tivesse sido arrancada às pressas. Ela recuou um passo, mão no peito, ouvindo o próprio coração bater alto demais. Tudo naquele quarto gritava que alguém tinha sido mantido ali dentro, escondido do resto do mundo. Lembrou do comentário de uma vizinha em Teresina, muitos anos atrás. A família de seu Arlindo teve problema feio na época da ditadura, fala-se de gente sumida, mas ninguém sabe direito. Na época, ela não ligou. Agora, cada pedaço de corda no chão parecia completar essa frase. No pé da cama, um baú pequeno de madeira chamava a atenção. Tinha o mesmo cadeado antigo, mas esse estava aberto, pendurado na argola. Yolanda ajoelhou, respirou fundo e levantou a tampa devagar, como quem acorda alguém. Lá dentro, um maço de cadernos, cartas amarradas com fita desbotada e um envelope grande, amarelado, com um carimbo ainda legível. 1970. Ela puxou o envelope primeiro. Dentro havia uma pilha de fotografias em preto e branco. Em quase todas, o mesmo casal em frente à casa agora abandonada. Um homem de chapéu, postura de dono de tudo, e uma mulher de vestido claro, sorriso pequeno e olhos que não riam. Em algumas fotos, o homem estava acompanhado de outros, de terno escuro, carros parados no terreiro, caminhonete carregada. Na parte de trás de cada foto, um rabisco de data e, em algumas, um nome, Helena. Numa das últimas fotos, a mulher aparecia sozinha, em frente ao mesmo quarto que agora estava aberto. A porta, porém, estava entreaberta e a sombra de uma mão parecia segurar a fresta por dentro. Atrás da foto, poucas palavras escritas em lápis. Se eu sumir, não foi escolha minha. Yolanda sentiu o chão tremer sob os joelhos. Era o tipo de frase que não se escreve por drama. É recado de quem já sabe que está presa. Os cadernos no baú eram ainda piores. Eram diários, com uma letra feminina, firme no começo, trêmula no final. As primeiras páginas falavam de uma moça vinda da cidade grande, casando com um fazendeiro influente da região, mudando para o interior do Piauí no fim dos anos 60.
Nas linhas seguintes começavam os detalhes que a família de Arlindo nunca contou. O marido envolvido com política, empréstimos altos, amigos que chegavam de madrugada para reuniões de negócio, gente que sumia depois de briga por terra. A certa altura, o tom mudava. Helena, era assim que ela assinava, contava que queria ir embora, voltar para Teresina, que não aguentava mais as visitas de homens armados, a violência com trabalhadores da fazenda, os gritos no curral. Escrevia sobre discussões, ameaças veladas e, finalmente, sobre a ordem. Enquanto o coronel estiver fora, você não sai desse quarto. Depois disso, as entradas no diário ficavam mais espaçadas, como se ela escrevesse escondido. Yolanda leu, com o coração apertado, a última página. Não tinha data, mas devia ser de 1970. A letra tremida dizia: estão dizendo que o exército vai subir por essas bandas. Ele mandou me trancar aqui, diz que é para minha segurança. Mas fechou a janela, trouxe a comida pelo vão da porta e tirou minha chave. Se alguém encontrar isso um dia, saiba, não fui embora por vontade. Embaixo num borrão, talvez de lágrima, talvez de tinta. Depois dessa página, não havia mais nada. O diário acabava ali, como se alguém tivesse sido calado de repente. Nenhuma notícia de fuga, de resgate, de morte. Só o quarto trancado, as cordas no chão e um silêncio de 50 anos. Yolanda fechou o caderno com as mãos tremendo. Estava, sem querer, mexendo num buraco de história que ninguém tinha coragem de cavar. Naquela noite, a viúva acendeu uma vela na porta do quarto, incapaz de dormir na mesma casa, sem fazer pelo menos um gesto por aquela mulher desaparecida. O vento passava pela fresta do telhado e fazia a chama dançar para dentro do quarto, como se quisesse iluminar os cantos mais escuros. Em alguns momentos, Yolanda teve a impressão de ouvir passo leve, arrastar de vestido, suspiro. Podia ser a imaginação, podia ser só o medo, mas quando acordou de madrugada, a vela, que deveria ter acabado, ainda tinha um toquinho aceso, bem na beira do baú, e o diário, que ela tinha deixado fechado, estava aberto na última página, com a palavra vontade sublinhada 2 vezes. Ela juraria que não fez aquilo, e por um segundo teve certeza que aquela casa não estava tão vazia quanto parecia. De manhã, Yolanda tomou uma decisão. Aquilo não ia ficar escondido entre 4 paredes mais 50 anos. Se ninguém tinha contado a história de Helena, ela contaria. Pegou as fotos, os diários, o envelope, colocou tudo numa sacola e desceu para a cidade mais próxima, atrás de padre, promotor, qualquer autoridade que topasse ouvir uma história velha que ainda sangrava. O primeiro a dar atenção foi o padre da cidade, acostumado a ouvir desabafo de gente que carrega segredo. Depois veio uma jornalista de Teresina, que adorava um caso esquecido pela história oficial. Em pouco tempo, a casa abandonada virou assunto. Gente que viveu os anos 70 começou a lembrar de boatos de uma moça trancada na fazenda, de caminhonetes que chegavam de madrugada e saíam antes do sol. Gente que trabalhou para o coronel apareceu dizendo que nunca viu nada, mas desviava o olhar. Os documentos do baú mostravam ainda outra coisa. O marido de Helena estava envolvido com venda irregular de terra, grilagem, dívida com banco, coisa parecida com o caso dos irmãos do Poço na Bahia, mas aqui em versão piauiense. Parte das escrituras tinha sido feita em nome de Laranjas, inclusive parentes de Yolanda que ela mal conhecia. Ao levar tudo ao Ministério Público, ela descobriu que aquela papelada podia abrir processo, reavaliar terras, cutucar gente poderosa que preferia que 1970 ficasse enterrado. Na televisão local, uma manchete discreta começou a aparecer. Documentos antigos revelam possível sequestro e esquema de terras no interior do Piauí. Para quem via de longe, era só mais um caso. Para Yolanda, era a confirmação de que o quarto trancado não guardava só poeira. Guardava nome, culpa e uma mulher que nunca teve direito de dizer o que aconteceu. O tempo passou.
Meses de audiência, depoimento, perito entrando na casa com luva e máscara, fotografando tudo. Cordas, tornozeleira, marcas na parede. Alguns diziam que já era tarde demais para provar crime algum. Outros, que o importante era reconhecer o que aconteceu, nem que fosse só na memória. Enquanto isso, Yolanda foi ajeitando a casa. Trocou telha, consertou cerca, plantou umas árvores de sombra. Nunca mais trancou o quarto de Helena. Transformou ali numa espécie de capela silenciosa. Deixou o baú vazio, as paredes limpas, uma cadeira e uma vela que acendia de vez em quando. Se ela ficou presa aqui contra a vontade, agora pelo menos a porta fica aberta, dizia. Era o jeito simples dela de devolver em parte a liberdade que roubaram. 1 ano depois, o resultado mais concreto chegou. Alguns negócios do antigo coronel foram reconhecidos como irregulares. Certas terras, que tinham sido tomadas na marra de pequenos proprietários, passaram por revisão. Famílias que viviam décadas com medo de falar começaram a aparecer com histórias parecidas de ameaça, expulsão, sumiço. O nome de Helena entrou num relatório oficial como possível vítima de privação de liberdade. Não era justiça completa. Ninguém sabia se ela tinha morrido ali dentro, se tinha sido levada para outro lugar, se tinha conseguido fugir. Mas pela primeira vez, o nome dela saía do escuro do quarto para a luz de um documento público. E isso já era mais do que o coronel tinha planejado quando pendurou aquele cadeado em 1970. Nas noites de lua cheia, Yolanda gostava de sentar na porta da casa, olhando o terreiro claro, ouvindo só o barulho seco da caatinga. Às vezes alguém passava na estrada e gritava: "É aqui a casa da mulher que descobriu o quarto da viúva sumida?" Ela respondia com um aceno tímido. A fama nunca foi o objetivo. O que deixava o peito mais leve era saber que se alguém perguntasse de onde veio aquela reforma na casa, o telhado novo, a cerca ajeitada, ela podia responder olhando nos olhos. Veio de um segredo que decidiu não ficar trancado. Hoje, quem passa pelo Riacho Seco sabe que ali existe mais do que uma casa velha do Piauí. Existe uma história que começou com uma viúva apertada de dinheiro e uma porta trancada desde 1970, e que acabou abrindo espaço para outras vozes que o sertão tentou calar. E, se tem uma coisa que o sertão obscuro aprendeu com essa história, é que nenhum cadeado segura para sempre aquilo que foi feito para aparecer. Cedo ou tarde, o passado dá um jeito de bater na porta.